eu decidi reler Harry Potter, eu entrei em um conflito que me fazia pensar até onde eu posso ir, até onde eu posso separar as coisas. E então eu retornei àquele ensaio do Roland Barthes que fala sobre a morte do autor, e apesar de nós já termos conversado sobre como foi uma experiência, ter dado uma leve pincelada sobre isso, eu achei que eu precisava fazer um vídeo para a gente se aprofundar um pouco mais nessa reflexão e também conversar a respeito. Mas antes de começar, eu sou a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e eu desejo que vocês sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero me aprofundar um pouco mais com vocês sobre aquela grande questão, aquele grande X imenso da questão. Será que a gente consegue separar um escritor da sua obra? Segundo Roland Barthes, a partir do momento que o autor ele termina o seu livro e entrega para o leitor, ele já não tem mais poder sobre essa obra. É como se ele literalmente tivesse morrido, ele não existe mais. E a gente recai em outras teorias extremamente importantes. A primeira delas, eu diria que é a do Umberto Eco, no livro chamado, acho que é Obra Aberta. Basicamente, ele fala sobre o quanto um livro, ele detém múltiplos significados, ele detém múltiplas interpretações. E quem é o grande responsável por essa interpretação? Você. A leitura que você faz do livro diz qual que é a interpretação. E aí, a gente também, e dialoga bastante esse texto, ainda que tenha certo contraponto, com a teoria do Foucault, que fala que o autor, ele nada mais é do que uma função do discurso, e não algo transcendente, algo que depende, que a vida depende dele, que todo o significado daquele livro depende dele. Com isso, a gente consegue compreender que o autor é uma peça extremamente importante para a escrita de uma obra, porque senão essa obra não vai existir, mas que a partir do momento que ele entrega essa obra, ele perde qualquer poder sobre ela, porque vai depender da leitura. Nossa, meu Harry Potter tá bem velhinho. Enfim, vai depender da leitura que o leitor faz. E aí eu pensei em trazer alguns exemplos para a gente refletir acerca dessas teorias. E eu fui incapaz, e shame on me também, de não trazer 2 livros de séries que são umas das minhas favoritas e são das 2 escritoras mais problemáticas que eu tenho conhecimento, pelo menos. J.K. Rowling e Marianne Zimmer Bradley. Enfim, a escritora de Brumas de Avalon. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre ela. E eu preciso dizer, shame on me, que esse livro é um dos livros mais importantes da minha vida, tanto que eu tenho uma tatuagem do Rei Arthur. Eu sou fascinada pelas crônicas do Rei Arthur, eu sou totalmente obcecada. E esse livro é simplesmente o meu reconto favorito. Mas vamos começar com Harry Potter. Todo mundo no planeta sabe que a J.K. Rowling, ela abre a boca para falar coisas que deveriam sair por outros lugares, né? Então ela é uma pessoa bastante desnecessária, que ela meio que tirou a máscara dela e assumiu essa personalidade preconceituosa e de crime mesmo, sabe? Recentemente. Então, quando ela escrevia Harry Potter, a gente não tinha conhecimento desse caráter dela, e digamos que também esses conhecimentos, essas questões que ela acredita, que ela endossa, que ela até mesmo financia, não estão endossadas e materializadas em Harry Potter. Inclusive, quando a gente para pensar, e eu até comentei com vocês isso no vídeo que eu conversei com vocês sobre a minha releitura de Harry Potter, sobre o quanto é hipócrita, não é nem hipócrita a palavra, o quanto é oposto uma pessoa escrever em uma história questões que simbolizam até mesmo o Holocausto,
como crítica, sabe? Ela tem um posicionamento em Harry Potter tão oposto ao posicionamento, às falas, aos financiamentos que ela tem feito recentemente, ultimamente, né? Que é realmente questionável. Aquela mulher, com aquela postura, ela seria capaz de escrever isto? Ela escreveu, e disso não tem como negar. Então, será que nós, enquanto leitores, e pensando nessas teorias do Eco, do Holland, do Foucault, será que a gente deveria pegar esse livro e jogar no lixo? Será que aqui não tem algo que tem a capacidade de acrescentar em nossas vidas? E eu diria até mesmo numa questão de filosofia da vida, e não só pelo fato de que Harry Potter é um apego emocional para muita gente, que ele inclusive é o responsável por muitas pessoas terem se tornado leitoras, né, nessas últimas décadas. Então eu fico questionando se realmente a gente deve descartar tudo isso, ou a gente deve fazer uso dessas teorias porque elas realmente fazem muito sentido. E eu já vou voltar um pouco nesse ponto com outro exemplo que eu vou dar. Mas vamos citar o talvez que não deva ser citado, porque hoje em dia eu não vejo mais ninguém falar a respeito desse clássico importantíssimo, feminista inclusive, tá? Esse é considerado um clássico feminista, porque aqui a gente vai ter o reconto das crônicas do Rei Arthur, o grande amor da minha vida, através dos olhos das personagens femininas na obra. E, gente, isso daqui é uma obra de arte. Me perdoe. Eu sei que hoje em dia ninguém mais lê a Zimmer, mas eu sou completamente apaixonada por esses livros. Eu tenho mais alguns livros dela aqui, ó, que eu ainda não li, mas a saga, né, a série de Avalon, eu terminei e eu amo. Eu li isso aqui há muitos anos, antes de a gente descobrir que ela está envolvida em crimes sexuais, que ela inclusive de pedofilia, e que ela inclusive acobertava as coisas que o seu marido fazia, né, que o marido dela fazia. Só que, aí de novo, a gente tem estas questões endossadas em Brumas de Avalon. Digamos que Brumas de Avalon é um pouco bem mais polêmico que Harry Potter, por exemplo. Mas será que a gente tem essa personificação desses crimes aqui? E que a gente deva pegar esses livros e jogar no lixo junto com esses? Não sei. Fica o questionamento. O que vocês acham? O que vocês pensam a respeito? Vocês realmente acreditam que a partir do momento que um autor escreve o livro e o publica, ele não o detém mais? Vocês realmente acreditam que uma interpretação depende de você, ou que é impossível separar o autor da obra? O que vocês pensam a respeito? Me conta aí nos comentários. E por que eu falo que eu ia retornar nesse ponto? E que eu acho que se torna uma coisa muito pessoal, porque, por exemplo, eu jamais questionaria uma pessoa trans que se vê terminantemente contra encostar em qualquer coisa de Harry Potter, porque ela tem uma vivência que é totalmente compreensível, né? E aí a gente cai nesse tópico. Ó, um exemplo. Sabe a autora Anne Rice? Famosérrima por livros como Entrevista com o Vampiro? Que, aliás, eu amo Entrevista com o Vampiro, os filmes em si, né? Eu nunca parei para ler muitos livros dela. Ela é uma autora que não chega às questões de crime como essas duas, mas ela é uma autora polêmica porque tem grandes bafafás de ela ter sido grosseira com os leitores dela, com outras pessoas, que ela não é uma pessoa muito educada, digamos assim. Só que, por exemplo, a gente tem aquela trilogia da Bela Adormecida. Ai, gente, vocês já leram essa bomba? Não leiam. É simplesmente os piores livros que eu já li na minha vida. É um livro, para você ter noção, que ele endossa relacionamentos abusivos e violência sexual, psicológica, física, todos os tipos de violência. Então, digamos assim, vou contextualizá-los. É o reconto da Bela Adormecida, com viés de Anne Rice, ou seja, uma coisa mais sombria, sanguinária e tudo mais, em que
ela é resgatada por um cara que na tradição seria o príncipe, de certa maneira, só que ela e ele começam a ter uma relação que eu diria que vai além daquela questão do sadomasoquismo, que vai em uma vertente de humilhação. Então é um livro regrado a agressões e mutilações e coisas terríveis. É um livro terrível. Eu não consegui ler o último. Aliás, eu não sei nem porque eu li o segundo. Era uma época que eu tinha muito endossado na minha vida que eu não poderia abandonar um livro. E aí a gente pensa, Anne Rice tem os seus pormenores, mas a interpretação é feita a partir do leitor. E a interpretação que eu faço desse livro é que é um livro, como eu disse para vocês, é um livro que endossa violências múltiplas. Então, será que esse é um livro que eu queira ler ou é um livro que eu queira jogar fora? Spoiler, joguei fora. Os 3. Eu nem sei se esse livro ainda é vendido. Nunca mais li nada dela. Eu tenho aquele apego a, principalmente aquele filme Rainha dos Condenados, que tem certas problemáticas ainda, que é do gênero, né? Ele responde ao gênero a qual promete. Mas vocês entendem a diferença? A interpretação que eu faço desses livros é que não é um livro saudável, mas eu sei de pessoas que são apaixonadas pela trilogia da Bela Adormecida da Anne Rice, por exemplo. Agora, vamos tocar num ponto, voltando à questão do crime, que para mim é indissociável, principalmente por cair no ponto que eu falei que se diferencia em Harry Potter. Em Harry Potter, como eu disse para vocês, nem parece que foi a J.K. Rowling que escreveu, porque nada do discurso dela existe aqui. Só que a gente pode pensar, por exemplo, em Monteiro Lobato e o polêmico Sítio do Pica-Pau Amarelo. A gente tem um autor que era uma pessoa racista e criminosa. E que, além de... Gente, para mim, eu sei que muita gente faz aquele recorte de a época que ele vivia, o momento, a família, parará, piriri, pororó. Ok, a gente entende o contexto. A gente não vamos deixar de mencionar este contexto. Mas a gente está falando de uma obra que na sua própria história, nas suas próprias linhas, ela comete o racismo. Então é um livro que ele vai falar coisas horríveis de pessoas pretas. Então será que esse livro é indissociável de Monteiro Lobato? Será que livros que endossam um discurso, eles são capazes de serem afastados de quem o escreveu? Eu acho que esse é o grande X da questão. Será que ocorreu a morte do leitor se o livro escrito, a morte do autor, perdão. Será que aconteceu a morte do autor se o livro escrito por ele ainda é a personificação dele? Será que não é isso que a gente tem que refletir? E aí eu deixo o questionamento para vocês. O que vocês acham a respeito? Eu acho que são teorias muito importantes e que eu faço uso delas no meu dia a dia, principalmente quanto à questão da interpretação, independente do autor ou não, cometer ou não um crime. Eu penso muito sobre o que aquele livro significa, tanto que há alguns anos eu gravei um vídeo aqui no canal comentando com vocês sobre a minha decisão de parar de ler livros que, ao meu ver, endossavam violências, endossavam até mesmo uma espécie de receita de como cometer alguns crimes. Porque a gente sabe que alguns livros esses livros que contam histórias de psicopatas e que basicamente dão um passo a passo de como eles perseguiram, sequestraram e mataram pessoas. Alguns livros de romance policial que você sabe, que você percebe na leitura que ele ultrapassa aquela linha de ficção e até se torna, de certa maneira, um despertar de prazer em observar algumas violências, sabe? Então eu contei para vocês nesse vídeo sobre o quanto eu tinha tomado a decisão de não ler mais esses livros a partir da minha interpretação. Então por isso que eu falo que eu faço muito uso dessa teoria na minha vida. Eu vou ler um livro que, na minha interpretação, no meu contexto, na minha vivência, na minha percepção, ele não endosse questões que, para mim, são
como eu posso dizer, que eu não quero me aproximar, não quero me deparar, não quero vivenciar. Então, talvez não, com certeza, se Harry Potter não fosse o que a gente conhece, e ele fosse um livro de uma pessoa que mata e fala sobre a importância de a gente discriminar e segregar pessoas trans, não seria um livro que eu leria, não seria um livro que estaria nos meus favoritos, como, por exemplo, Harry Potter está. Se a gente falasse sobre tantos outros, por exemplo, o próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo, não é um livro que eu trabalho em sala de aula, nunca, jamais na minha vida é sequer um autor que eu falo a respeito. Então, a gente fala muito e a gente cai muito nesse ponto. Qual é a sua interpretação? E o que para você é aceitável na sua vida, na sua vivência? Claro que hoje em dia, por exemplo, eu nunca mais li nada da J.K., aqueles livros dela de romance policial, que ela inclusive endossa, né, esses comportamentos transfóbicos dela, criando um personagem que se vestia, que era assassino, porque ele fingia que era mulher e tudo mais. Eu não vou fazer esse tipo de leitura. Eu acho sim que através dessas histórias ela tenta endossar o próprio caráter. Então, para mim, são coisas que eu não quero na minha vida, mas ao mesmo tempo eu consigo ler Harry Potter e pensar da importância desses livros na minha vida e de tantas outras pessoas. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês pensam a respeito? É possível separar? Existe a morte do autor? E até que ponto existe e até que ponto não existe? Quais livros para vocês, de certa maneira, vocês conseguem separar e qual para vocês são impossíveis de separar? E conta aí nos comentários. Enfim, eu só quis realmente aprofundar um pouco mais essa reflexão para a gente poder dialogar um pouco mais a respeito. Eu agradeço muito por vocês terem assistido esses vídeos. Se vocês gostam do canal, se inscrevam aí embaixo, por favor. Muito obrigada por assistirem e eu os vejo no próximo. Tchau, tchau.